seja muito bem-vindo ao nosso curso de formação de obreiros, curso de formação da FAIETAD. Hoje, nessa videoaula, nós estaremos falando sobre o obreiro e seu preparo na obra do Senhor. É muito importante nós entendermos que para sermos obreiros na obra do Senhor, primeiramente nós precisamos ser aprovados por Deus, porque de nada nos adianta nós sermos obreiros ou até mesmo fazermos a obra do Senhor se não tivermos a aprovação de Deus. E na videoaula de hoje nós estaremos falando justamente sobre isso, sobre o preparo do obreiro, o obreiro e seu preparo na obra do Senhor. O texto em apreço para esta primeira aula, nós estaremos usando 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 15, aonde o Senhor diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando nós voltamos para esse texto, quando paramos para meditar neste versículo, nós entendemos que esse versículo ele pode ser dividido em três partes. Primeira parte é procurar ser aprovado. Segunda parte é não ter de que se envergonhar. Terceira parte, que maneje bem a palavra da verdade. A primeira parte deste versículo diz para nós procurarmos ser aprovado. Quando nós entendemos este versículo, nós chegamos a uma conclusão que esse texto está dizendo que nós devemos nos esforçarmos para sermos aprovados. Quando falamos aqui de uma aprovação, nós estamos referindo-se a dois tipos de aprovação. Primeira, precisamos nos esforçarmos para sermos aprovados por Deus. Segundo, precisamos ser aprovados pelos homens, pelas pessoas, pela igreja, pelos irmãos, pelo rebanho que nós estamos pastoreando. O obreiro ele precisa ter a aprovação do seu ministério. O obreiro ele precisa ter a aprovação da igreja. É lamentável, irmão, nós podemos ver obreiros que não são aprovados pela igreja, obreiros que não são aprovados pelo seu líder e líderes que não são aprovados pelo seu rebanho. Por quê? Porque não estão vivendo de conformidade à palavra de Deus. A primeira parte deste versículo, o Senhor ele chama a nossa atenção para esforçarmos. O obreiro ele precisa esforçar-se para alcançar a aprovação. O nosso ministério, o seu ministério, o meu ministério, nós só iremos ter sucesso no nosso ministério se nós obtivermos a aprovação, primeiramente de Deus. É fundamental termos a aprovação de Deus, porque sem a aprovação de Deus não teremos sucesso, e em segundo lugar, termos a aprovação do povo. Um pastor, um obreiro, para ele obter sucesso em seu ministério, em sua vida ministerial, ele precisa ser aprovado pelo povo. Ele precisa cair na graça do povo. Observa que a igreja primitiva, em Atos capítulo 6, para se consagrar ao obreiro, separar para o ministério, primeiramente o povo precisava ser aprovado. Os escolhidos para a ordenação, eles precisavam ser aprovados pelo povo. Era o povo que nomeava, era o povo que aprovava, era o povo que indicava aquela pessoa para exercer o ministério. Então observa que o primeiro ponto aqui deste versículo é nós alcançarmos aqui a aprovação. Eu preciso ter a aprovação de Deus para exercer o meu ministério.
E eu preciso ter a aprovação sua. Aí que está assistindo essa videoaula, você precisa aprovar este conteúdo, você precisa aprovar essas videoaulas, só assim você irá assistir até o fim. Então observa que nós como obreiros, nós precisamos nos esforçarmos para alcançarmos aqui a aprovação, quer de Deus, quer da igreja, quer de Deus, quer da sociedade. Nós até podemos aqui fazer uma boa colocação, por exemplo, em uma empresa, um funcionário, para ele alcançar ali uma promoção na sua carreira profissional, ele precisa ter a aprovação do seu supervisor. Você só vai conseguir subir de cargo, você só vai conseguir galgar uma posição melhor dentro dessa empresa quando você tem a aprovação do seu superior, da supervisão, do líder de equipe, do chefe de equipe. Então observa a importância de nós esforçarmos para obtermos aqui a aprovação. Precisamos ser aprovados por Deus, precisamos ser aprovados pela igreja. O obreiro, para ter sucesso, ele precisa ser aprovado pela igreja. Segundo ponto importante aqui deste versículo, não ter de que se envergonhar. Esse texto é um texto muito impactante porque ele fala um pouco do nosso caráter. Ele molda aqui o caráter e o perfil do obreiro. Então observa que o obreiro ele não deve ter motivo de vergonha ou motivo para ser envergonhado diante do povo. Primeiro, nós precisamos nos esforçarmos, irmãos, diante de Deus, para não termos de que se envergonhar diante do Senhor. Observa aqui, não ter de que se envergonhar diante de Deus e diante das pessoas. Então esse segundo ponto ele é muito importante porque ele nos ensina algo maravilhoso. Esse segundo ponto ele é importante porque ele nos ensina uma lição muito importante. Nós precisamos viver uma vida digna, uma vida reta, uma vida santificada, uma vida embasada com a palavra do Senhor. A ponto de nós olharmos para nós mesmos e quando nós entrarmos na presença do Senhor, nós não termos de que se envergonhar. Observa que muitas pessoas, eles não conseguem chegar à presença do Senhor em oração, em louvor, em santidade. Por quê? Porque eles não conseguem levar uma vida reta. Eles, na realidade, quando se voltam para Deus, eles têm vergonha. Por quê? Porque as coisas que praticam não condiz com o seu ministério. Então observa que o obreiro ele não deve ter motivo de vergonha, motivo pelo qual possa ser envergonhado perante Deus e perante o povo, perante a sua igreja, perante o seu rebanho. Eu acho que, no meu ponto de vista, no meu entender, que é uma das piores coisas para o obreiro, é o obreiro não levar a cabo aquilo que ele vive. Ou seja, ele não pregar aquilo que ele vive, ou não viver aquilo que ele prega. Porque nós, irmãos, para nós não termos de que se envergonhar, nós precisamos levar uma vida reta, uma vida santa, uma vida limpa, uma vida sem pecado, uma vida sem maldade, sem malícia, uma vida sem mentira, sem engano. E quando nós temos motivos de vergonha, tanto para a igreja devido a algo que você cometeu, pecados que você cometeu, mentiras, algo que você mentiu, palavras promessas que você fez e que não cumpriu, então isso é motivo de vergonha perante as pessoas. Isso vai fazendo com que o obreiro vai perdendo a sua credibilidade. Por quê? Porque ele tem motivo para se envergonhar. Então a palavra de Deus aqui, ela chama a nossa atenção. O obreiro não tem de que se envergonhar. Eu e você. A nossa vida, como diz Paulo,
ela deve ser uma carta escrita com letras grandes, que até quem passar correndo consegue ler a sua vida, consegue identificar quem você é. Amém? Então esse é o segundo ponto deste versículo. Terceiro ponto, que maneja bem a palavra da verdade. Então isso aqui nós estamos mexendo hoje em um conceito, em algumas tradições, que eles são contra, literalmente contra o crescimento teológico, desenvolvimento teológico. E observa que a própria Bíblia Sagrada aqui, ela nos ensina que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. E como é que você, obreiro, vai manejar a palavra da verdade? É assistindo as videoaulas da Faietade, é fazendo os cursos da Faietade, porque a Faietade ensina a palavra de Deus. A Faietade ensina de conformidade com a palavra do Senhor. Então observa, se você quer manejar bem a palavra do Senhor, você precisa conhecer a palavra de Deus. E como é que você vai conhecer a palavra de Deus? Através do estudo sistemático da palavra de Deus, que maneje bem a palavra da verdade. Você precisa crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Jesus, ele diz nas suas palavras: crescei na graça e no conhecimento. Graça nós vamos crescer através de vida com Deus, oração, jejum, santidade, renúncia, quebrantamento da carne, fortalecimento do espírito. Isso nós vamos crescendo na graça. Mas o conhecimento requer esforço, requer estudo, requer você se matricular na Faietade, requer você fazer os cursos de formação de obreiro, requer você fazer os cursos de formação de ministro, requer você fazer os cursos de formação básico em teologia, o médio em teologia. Para que isso, pastor Genildo? Mas para que tudo isso? Para você adquirir conhecimento. Adquire o conhecimento. É algo que ninguém vai tirar de você, é o conhecimento. Conhecimento nós vamos ter através do estudo da palavra de Deus. Então observa que Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que nos dá ferramentas materiais de estudos. Hoje Deus está abrindo as portas do conhecimento de uma tal forma para você, que hoje não precisa você sair da sua casa para você adquirir conhecimento. A Faietade leva até você as videoaulas. Hoje você pode estudar no conforto da sua casa, até mesmo na sua sala, no seu quarto, deitado na sua cama, assistindo na sua televisão. Você pode estar assistindo, estudando as videoaulas da Faietade, porque nós da Faietade, nós nos preocupamos com a formação de obreiros. Por isso nós estamos aqui hoje ministrando essa videoaula para você, o obreiro e seu preparo na obra do Senhor. Então observa que, com base naquele texto, nós entendemos que Deus, ele estabeleceu um padrão diferenciado para a vida do obreiro. Você que tem um chamado de Deus para exercer o ministério, seja o ministério de diácono, de presbítero, de evangelista, de missionário, de pastor, seja qual for o chamado que Deus tem na sua vida, acredite, Deus estabeleceu um padrão de vida diferenciado para ser vivido por você. Você precisa estar inserido no padrão estabelecido por Deus, para que você possa estar exercendo o seu ministério com excelência. E eu quero estar falando justamente sobre isso, sobre o padrão estabelecido de vida para a vida do obreiro. Então Deus, ele estabeleceu um padrão diferenciado para mim e para você, nós que somos obreiros. Nós que somos obreiros na casa do Senhor, Deus estabeleceu um padrão diferenciado de vida. Nós não devemos viver como uma pessoa normal. Talvez você fale, pastor, mas eu tenho que ser uma pessoa normal. Não é, você não é uma pessoa normal. Você agora é um obreiro, um escolhido de Deus. Você é um ministro do Senhor e você precisa aderir ao padrão estabelecido por Deus, pois Deus estabeleceu um padrão diferenciado para você.
Então observa aqui o primeiro padrão estabelecido por Deus que eu quero falar, né? Deus estabeleceu um padrão moral para a vida do obreiro. Dentro desse padrão moral, nós estaremos falando justamente sobre isso, sobre o caráter, sobre a moral do obreiro. Deus estabeleceu um padrão ético para o obreiro, Deus estabeleceu um padrão familiar para o obreiro e Deus estabeleceu um padrão ministerial para a vida do obreiro. E estaremos estudando um módulo muito importante que é o padrão estabelecido por Deus para a vida moral do obreiro. Nós estaremos falando sobre o padrão moral estabelecido por Deus para a vida do obreiro. Primeiro, o obreiro, dentro do padrão moral, ele precisa ser irrepreensível. Então observa que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que o obreiro, para ele ser aprovado por Deus, ele precisa ser irrepreensível. Então observa que nós precisamos ser irrepreensível. E o que quer dizer esta palavra? É as pessoas olhar para você, olhar para a sua vida e não achar motivo para lhe repreender. Não achar motivo para lhe chamar a atenção. Então observa que o obreiro, dentro do padrão moral estabelecido por Deus, ele precisa ser o obreiro irrepreensível, uma pessoa irrepreensível. Ela precisa ser um modelo a ser seguido. Então observa que na moral, dentro do padrão moral estabelecido por Deus, o obreiro precisa ser irrepreensível. O homem, a mulher que foram chamados para o santo ministério, para exercer o ministério na obra do Senhor, ele precisa levar uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida na qual as pessoas vão olhar para eles e não vão achar motivo para o repreender, para chamar-lhe atenção. Então isto é o que Deus tem preparado para mim e para você. Este padrão é um padrão que deve ser vivido. Mas nós, ao lermos em 1 Timóteo capítulo 3, verso número 2, nós iremos entender que a Bíblia, ela reforça, ela afirma, ela tem a convicção que você, eu, nós que fomos chamados por Deus, precisamos estar inserido no padrão moral estabelecido por Deus. Então observa aqui o número 2, Deus estabeleceu um padrão moral para a vida do obreiro. 2, o obreiro precisa ser sóbrio. Quando nós olhamos para a sobriedade, sobre ser sóbrio, nós entendemos que há uma diferença do sóbrio, aquele que está sóbrio, e aquele que está embriagado. Podemos aqui fazer uma comparação entre uma pessoa que está sóbria e uma pessoa que está embriagada. Observa que quem está sóbrio, ele tem a firmeza, ele tem o controle tanto do seu corpo quanto das suas emoções. Mas uma pessoa que não está sóbria, ela está embriagada, que nesse caso, nessa comparação, nós podemos observar que ela não tem o controle da situação. Ela não tem o controle de si mesma, não tem o controle das suas emoções, não tem o controle das suas ações. Por quê? Porque ela não está sóbria. Então, trazendo isso para a vida do obreiro, para o padrão moral da vida do obreiro, o obreiro precisa ser sóbrio, ele precisa ter o controle da situação, ele precisa ter o controle da sua própria vida, ele precisa ter o controle de si mesmo, ele precisa ter o autocontrole. Quando o obreiro, ele é um obreiro sóbrio, é um obreiro que está com os pés no chão, é um obreiro que está com o seu ministério firmado na rocha que é Cristo. Isto é a sobriedade, isto é um obreiro ser sóbrio. O obreiro
o obreiro que tem o controle de si próprio, tem o controle das suas emoções, é um obreiro que não é movido pelas emoções. Observa, hoje há uma falha muito grande na vida de muitos líderes, porque eles são movidos muito pela emoção, muito pelos seus momentos de emoção, e pelo momento de emoção a pessoa perde a sobriedade e acaba tomando decisões precipitadas, acaba prometendo aquilo que não cumpre. Você aí muitas das vezes tem prometido coisas que você não consegue cumprir, e com isso você prejudica o seu ministério, você prejudica a sua igreja, você prejudica os seus obreiros. Por quê? Porque você, como líder do rebanho, você não está sendo um obreiro sóbrio, você não está tendo a sobriedade, você não está tendo os pés no chão, você não está tendo a firmeza, porque você não está sendo sóbrio. Quando você, líder, não está sendo sóbrio, você está agindo pelas suas emoções. E nós precisamos tomar muito cuidado, tanto no momento da raiva, no momento da tristeza, no momento das decepções. Nós devemos tomar muito cuidado para não tomarmos decisões. Por isso que o obreiro sóbrio, ele tem o controle da situação, ele tem os pés no chão, ele sabe o momento certo de falar, ele sabe o momento certo de calar a boca, ele sabe o momento certo de avançar, ele sabe o momento certo também de recuar. O obreiro sóbrio é aquele obreiro que toma decisões segundo a vontade de Deus. É um obreiro que, quando ele abre a boca, ele abre para a glória do Senhor. É um homem que, quando fala, ele fala para engrandecer o nome do Senhor. Então observa aí que você, como líder, você como pastor, você como bispo, você como diácono, presbítero, evangelista, mestre, doutor, você precisa estar inserido no padrão moral estabelecido por Deus. E aqui no tópico de número 2, você precisa ser sóbrio. Ser sóbrio. Sóbrio, sobriedade. Você precisa estar sóbrio, ter o controle da situação. Em primeiro lugar, ter o controle de si mesmo, ter o controle das suas emoções, ter o controle da sua língua, falar menos e ouvir mais, prometer menos e cumprir mais aquilo que promete. Então observa isso, é o obreiro sóbrio. Louvado seja o nome do Senhor. E aí algumas referências, que nós possamos aí estar meditando. Primeiro, carta de Coríntios, capítulo 7, capítulo 7, verso de número 9, Tito, capítulo 1, verso de número 8 e Tito, capítulo 2, verso de número 5. Então a sobriedade nada mais é do que nós controlarmos nós mesmos. Controlarmos as nossas emoções, controlarmos os nossos desejos carnais e pecaminosos, controlar a nossa língua, controlar o nosso corpo, para que seja ele para a glorificação do nome do Senhor. Quando nós conseguimos dominar a nós mesmos, nós conseguimos ser um pastor segundo o coração de Deus. Então, eu e você precisamos ser sóbrio, porque somente com sobriedade, com firmeza, com o controle da situação, nós conseguimos controlar e apaziguar e apacentar o rebanho de Cristo. Número 2, ainda dando sequência sobre a sobriedade, observa que o homem sóbrio, ele precisa ser um homem de paz, paciência, um homem de paz e com paciência, ao nível de ser um brigão, alguém que gosta de contenda, alguém que gosta de falar demais, alguém que gosta de falar alheio, conversa demais, conversa fiada. Então observa aqui que o obreiro, quando ele tem sobriedade, quando ele é sóbrio, ele não aceita acusação dos seus próprios obreiros. Mas nós estamos vivendo numa época hoje em que muitos líderes, muitos pastores de igreja, muitos até mesmo pastores presidentes,
eles não têm essa sobriedade. Em vez de eles ser pastores apaziguadores, são pastores fermentadores, pastores que eles próprios começam a falar dos seus próprios obreiros, começam a falar dos seus próprios líderes, começa a falar dos seus próprios pastores de congregação. E observa que isso causa uma tragédia tão grande na obra do Senhor, causa um prejuízo tão grande. Por quê? Porque em vez do pastor, do líder, apaziguar a situação, ele próprio acaba falando mal dos seus obreiros um para o outro. Isso faz com que o seu ministério não tenha sobriedade, não tenha estabilidade, não tenha firmeza. E mais cedo ou mais tarde, o seu ministério está cedendo ao fracasso, está caminhando ao fracasso. Mas ainda há tempo, você como líder, você que está me assistindo aí através dessa videoaula, ainda há tempo de você usar essa sobriedade, estar inserido no padrão moral estabelecido por Deus e ser homem de palavra, ser homem de apaziguar a contenda, homem que não aceitará acusação contra os seus obreiros, contra o seu rebanho. Por quê? Porque você por si próprio é o modelo, é a referência do seu rebanho, porque você age com sobriedade. Então isso é ser sóbrio, é nós estarmos vivendo uma vida de retidão, uma vida, sendo a nossa vida um padrão a ser seguido, tanto pelos nossos obreiros, quanto pelo rebanho da casa do Senhor. Outro ponto importante ainda dentro do padrão moral estabelecido por Deus é o tópico de número 3, onde fala: o obreiro não deve ser dado ao vinho ou à bebida alcoólica. Esse ponto é um ponto muito polêmico, principalmente que nós estamos em Portugal e a maioria das igrejas evangélicas em Portugal, dessa cultura portuguesa, que o uso de vinho é muito excessivo. E acaba que as igrejas, os líderes, os obreiros, eles acabam também aproveitando a situação da cultura. E agora também muitos estão aí aderindo à cultura portuguesa. Embora que a cultura tem algumas situações que a cultura tem que ser mudada, porque o que prevalece não é a cultura, o que prevalece é a palavra do Senhor. E se nós formos olharmos na palavra de Deus, nós iremos encontrar várias referências bíblicas onde a Bíblia condena o uso do vinho, o uso de bebida forte, o uso de álcool, o uso de tudo aquilo, até mesmo droga, cigarro, algo que possa fazer você perder o equilíbrio, fazer você sair da sobriedade. Então observa que nós precisamos nos libertar de tudo isso. Se você está num país onde a cultura é permitido o uso de álcool, o uso de vinho, mas você como servo de Deus, você precisa dar o exemplo. Agora imagina, por exemplo, você vai num restaurante, você é um pastor assembleiano, vamos colocar aqui um pastor assembleiano, e você vai a um restaurante almoçar, e você está tranquilamente ali almoçando, mas você tem ali uma garrafa de vinho na sua mesa. Você é um líder, você é um pastor assembleiano, pentecostal, mas achou por bem aderir à cultura do país que você está vivendo e começou a passar a utilizar o vinho nas suas refeições. Agora imagina, por exemplo, você chega e está num restaurante e chega ali um dos seus membros. É uma pessoa que era alcoólatra, uma pessoa que alcançou a graça de Deus e se libertou do álcool, se libertou do alcoolismo. Agora imagina como será a situação desta pessoa, desta sua ovelha que está agora presenciando o pastor ali almoçando ou jantando e está ali com a sua garrafa de vinho.
Imagina se essa ovelha senta com você à mesa, uma pessoa que antes era alcoólatra, é uma pessoa que luta contra o vício do álcool. Então, como essa pessoa estaria se sentindo ao lado do seu pastor? Será que o seu pastor estaria lhe fortalecendo para não beber vinho, para não beber bebida alcoólica? Ou será que o pastor estaria incentivando ela ao consumo de álcool? A Bíblia diz, se o que você come escandaliza teu irmão, não coma aquilo. Se o que você bebe escandaliza teu irmão, não coma aquilo. Então, o que eu aprendo com isso aqui é que nós precisamos fugir da aparência do mal. E a Bíblia, ela condena o uso de álcool, o uso de bebidas fortes. Você pode estar lendo aí 1 Timóteo capítulo 3, verso 3, Tito capítulo 1, verso 7, Levítico capítulo 10, versos 8 a 11, 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, livro de Números capítulo 6, verso de número 2 ao 3, onde a Bíblia condena nós que fomos chamados para o sacerdócio, nós que fomos chamados para exercer a obra do Senhor, nós precisamos aí fugir da aparência do mal. Então, e se nós formos para a Bíblia também, lá no início da criação, nós iremos entender que a primeira menção de álcool, de embriaguez na Bíblia, foi ali em Gênesis capítulo de número 9, verso de número 20 a 25, quando Noé, ele planta ali uma vinha. Ele plantou após o dilúvio, ele plantou ali uma vinha, e a Bíblia diz que dali ele colheu e fez o vinho, e a Bíblia diz que ele bebeu do vinho e embriagou-se. Embriagou-se de tal forma que ele começou a fazer o que não deveria, Ele perdeu o controle de si, perdeu o controle da situação, e a Bíblia diz que ele acaba ficando nu, acaba ficando sem roupa. E ali um dos seus filhos, ele olha aquela situação, acha aquela situação engraçada, Porque o álcool, quando a pessoa deixa o álcool dominar, ela fica engraçada, acaba parecendo ali mesmo, fazendo um papel de palhaço, nas qual as pessoas começam até mesmo a rir da cara da pessoa. Então observa ali que o moço, o filho de Noé, ele viu aquela situação e ele achou engraçado. E por causa disso, ele ainda é que foi amaldiçoado. O pai bebe, o pai embriagou-se, perdeu o controle, e ainda quem arca com as consequências é o filho, que agora o filho é amaldiçoado. Então observa aí a situação que aconteceu ali na casa de Noé, porque Noé embebedou-se, embriagou-se, perdeu o controle, ficou nu, e acabou ali trazendo a maldição para o seu filho e toda a sua descendência. Outra menção também que nós encontramos também, ali as duas filhas de Ló, quando Ló agora ele sai de Sodoma e Gomorra. Quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, ele vai para uma caverna e ali ele começa a viver ali naquele lugar, somente ele e as suas duas filhas. E observa também que as duas filhas de Ló também fizeram com que ele se embriagasse com o vinho, e as mesmas passaram ali a ter relação sexual com seu pai. Então observa também, houve também essa depravação, essa imoralidade sexual. Então observa que o uso de vinho na sua realidade, na sua totalidade, não traz benefícios, só traz consequências, Só traz grandes catástrofes e muito prejuízo. Então é que a recomendação bíblica é que você foge da aparência do mal. Aí talvez você que está aí do outro lado assistindo essa videoaula fala: pastor, cientificamente é provado que o vinho faz bem à saúde. Na realidade não é o vinho. O que faz bem para a saúde é a uva, é a casca da uva, é a uva em si. Então observa, mais vale você pegar a uva, bater a uva no liquidificador, fazer o suco da uva e beber, e assim você vai estar também
beneficiando a sua saúde e não vai estar trazendo nenhum prejuízo para a sua saúde, muito menos para a sua saúde espiritual, para a sua vida espiritual e também para o seu ministério. Então, dentro aí do padrão moral, então nós precisamos fugir da embriagueza, tá bom? Você aí foge do vinho, bebe suco de uva, tá bom? É mais interessante, é mais saudável para a sua vida e para o seu ministério. Então observa que dentro do padrão moral estabelecido por Deus ainda, nós precisamos, irmãos, a cada momento dentro do padrão moral, nós precisamos estarmos inseridos dentro do padrão estabelecido por Deus. O obreiro não deve ser cobiçoso ou invejoso. Então observa que Deus ele condena tanto a inveja quanto a cobiça. Então observa que o obreiro invejoso, ele persegue o outro por inveja. O obreiro invejoso é aquele que te persegue. Se você está sendo perseguido em alguma igreja que você congrega, acredite, alguém está tendo inveja de você, tá bom? Então observa que o obreiro cobiçoso e invejoso, ele persegue o ministério do outro. Se nós formos lá no livro de Atos, capítulo de número 7, verso de número 9, nós vamos entender ali naquele versículo que os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Então observa, nós estamos falando do povo de Deus, né? Os patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Estamos falando dos filhos de Jacó, né? Dos filhos de Abraão, dos filhos de Jacó. Estamos falando dos filhos de Jacó e agora ali estamos, os patriarcas ali depois serão as 12 tribos de Israel. Então observa que nós estamos falando do povo de Deus em si. Então observa que eles ali, os patriarcas, os homens de Deus, o povo de Deus, eles tinham inveja de José e eles perseguiram José e fizeram de tudo para acabar com a vida de José, porque José era um homem reto diante do Senhor. Mas observa que quando o invejoso ele te persegue, ele pensa que está te prejudicando, mas muito pelo contrário, ele está te empurrando para que as promessas de Deus cumpram na sua vida. Exemplo bem claro foi o de José. Os patriarcas movidos de inveja, ou seja, os seus irmãos movidos de inveja, venderam José como escravo para o Egito. Mas observa que Deus pega a situação agora e canaliza José, canaliza as bênçãos para a vida de José de uma forma maravilhosa, onde o ministério de José, ali todos nós conhecemos, que o ministério de José foi conhecido e é conhecido até hoje. Um homem foi vendido como um escravo e se torna o governador de todo o Egito. Então observa que o invejoso ele persegue, mas ele não prevalece, tá bom? Então tenha fé, tenha determinação, tenha esperança, continue avançando no seu ministério, continue sendo fiel ao Senhor, que Deus vai fazer prosperar o seu ministério, Deus vai fazer prosperar a sua vida e através de você muitas e muitas pessoas alcançarão a bênção de Deus. Então observa que o obreiro não deve ser invejoso, tá bom? Não tenha inveja do seu irmão. Não tenha inveja. Você, como pastor de igreja, se um obreiro seu está destacando no ministério, apoie ele. Não tenha inveja dele. Não queira passar rasteira nele. Não queira puxar o tapete dele porque ele está sendo melhor do que você como líder, tá bom? Não puxe o tapete do rapaz. Deixa o moço voar nas asas do Espírito e o seu ministério será abençoado, porque ele é um obreiro seu. Então, ele sendo abençoado, a sua igreja abençoada, o seu ministério abençoado, e você será um pastor honrado, porque o pastor tem aquele obreiro no seu rol de membros. Então, se alguém está destacando no ministério, não atrapalhe, tá bom? Não atrapalhe, deixe ele fazer a diferença, deixe ele fazer a obra do Senhor. Então, vamos agora terminar aqui a primeira aula
estamos falando sobre o padrão moral, mas para finalizar, eu quero dizer que o obreiro invejoso, ele faz a obra de Deus por inveja e não por chamado. Tem muita pessoa fazendo a obra de Deus por inveja, porque o outro faz, ele quer fazer, porque o outro está pregando, ele quer pregar, porque o outro está fazendo, ele quer fazer, mas na realidade ele não tem chamado, ele não tem a chamada de Deus. Muitos fazem a obra de Deus por inveja. Aqui, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, verso de número 15, nós vemos aqui um relato, onde os filhos ali de um homem de Deus, eles decidiram fazer a obra de Deus, mas eles não tinham, eles decidiram porque viram fazer, acharam bonito o que Paulo fazia, não é verdade? Então eles decidiram fazer também, mas eles não tinham chamado, talvez por inveja, porque Paulo fazia, e eles inventaram de expulsar um demônio. A Bíblia diz ali em Filipenses capítulo 1, verso 15, que eles tomaram ali uma surra muito grande, a pessoa endemoniada bateu mesmo severamente neles, onde eles ficaram todos machucados, com as suas roupas rasgadas, e o demônio até chega a dizer: Paulo eu conheço, e vocês quem são? Não é verdade? Então a pessoa não tinha o chamado de Deus, não tinha preparo para fazer a obra, infelizmente se deu mal. Então o obreiro não deve fazer a obra de Deus por inveja, e sim por chamado, tá bom? Se você ainda não recebeu o chamado do Senhor, vá se preparando, porque uma hora Deus vai te levantar para você fazer a diferença. E nunca queira fazer a obra de Deus por inveja, porque você vê o pastor fazendo, você vê fulano fazendo, você vê o outro fazendo, o outro pregando, acontecendo, e você quer fazer. Talvez você não tenha estrutura ainda, não tem preparo espiritual ainda para fazer, mas você muitas das vezes, por causa que o outro faz, você agora passou a ter aquela pequena invejazinha dele e quer fazer a obra. Não faça por inveja, faça por chamado. Coloca-te na presença do Senhor, busca o Senhor, se prepare, porque o Senhor fará de você grandes coisas acontecerão na sua vida para que o nome dele seja glorificado, tá bom? Vamos ficar por aqui. Falamos aí sobre o padrão moral do obreiro. Na próxima aula nós estaremos falando sobre o padrão familiar estabelecido por Deus para a vida do obreiro. Não perca a nossa próxima aula. Deus estabeleceu um padrão familiar para a sua vida. Tem muito obreiro aí, que está fora do padrão familiar de Deus, que Deus estabeleceu na vida dele, mas está fazendo, mas fora do padrão estabelecido por Deus. Não perca a nossa próxima aula, onde nós estaremos falando sobre o padrão estabelecido por Deus para a vida do obreiro, o padrão familiar. Deus estabeleceu um padrão familiar para a sua vida e você precisa estar inserido no padrão familiar estabelecido por Deus. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Coordenação geral, Pastor Genildo Santos. Vai à tarde, formando obreiros em todas as nações.